Boa noite a todos. Seja bem-vindo ao culto no Galeão. Esse é um culto que acontece ali no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, toda terça-feira, no horário de 22h30 a 23h30. Você é bem-vindo e nesse período de pandemia nós estamos fazendo online. Meu nome é Rosane e hoje nós vamos ter 2 momentos de oração, de intercessão, louvor e adoração e reflexão na palavra. Olá, a paz do Senhor Jesus a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ivani e neste momento eu quero ler com vocês o texto bíblico que está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. O texto diz assim: Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Nosso Deus é Senhor, não há outro maior do que Ele é único, Ele é incomparável. Só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra. Que hoje nós nos curvemos diante dEle, adoremos o seu nome e louvemos o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande
Neste momento, nós vamos passar para os nossos agradecimentos ao Senhor. Se você tem um agradecimento a fazer a esse Deus maravilhoso, é só abrir o seu microfone, nós estaremos anotando os seus agradecimentos e conduzindo em oração a Deus. Amém? Então, se você tem um motivo de agradecimento, basta abrir o seu microfone. Agradecimentos colocados, eu pedi à nossa amada Regina para apresentar ao Senhor os nossos motivos de gratidão. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos louvar e bendizer o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem ouvido o nosso clamor e a nossa adoração. E nessa hora, Senhor, temos alguns pedidos, Senhor, a te fazer, Senhor, em gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem nos guardado com a tua presença, nos livrado de tropeçar. Senhor, muito obrigada. E eu quero agradecer-te, Senhor, pela saúde de Ivani, porque ela está recuperada. E eu te agradeço, Senhor, porque ela se sentiu mal, mas o Senhor tem dado saúde à tua filha. Eu sei que isso foi um mal passageiro, Senhor, mas eu creio que o Senhor irá lá na raiz do seu problema e curá-la, Senhor, para a glória do teu nome. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem me alegrado em meio às dificuldades, mas o Senhor tem me visitado e tem me trazido muito alegria. Também quero te agradecer antecipadamente, Senhor, esse exame que a Jussiara, seu filho da Jussiara, irá fazer. Ela já está com seu coração grato, crendo na bênção, crendo que a tua mão de poder, Senhor, estará sobre o seu filho Bruno naquele dia da tomografia. E também, Senhor, eu tenho certeza que toda aquela sala e todos aqueles profissionais, eles serão abençoados, Senhor, ali naquele lugar, Senhor, para a glória do teu nome. Eu abençoo pela presença de Janete, Senhor. Outras semanas ela tentou se conectar, mas ela não conseguiu. Mas hoje, Senhor, te louvamos porque ela está reunida junto conosco, Senhor. Janete tem sido uma bênção nas nossas vidas. Por isso, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela sua presença aqui. Também quero te agradecer, Senhor, por mais um aniversário de casamento da Rose. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, e que venha outras datas para que ela possa se alegrar e te agradecer, Senhor, por todos esses benefícios que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Eu também quero te agradecer pela sua mãe, pela sua melhora. Senhor, eu louvo, Senhor, pela vida da tua serva, que a tua serva, Senhor, ela possa marchar pregando o teu evangelho, a tua palavra, como ela gosta de fazer. Deus, no nome de Jesus, também te agradeço pela chuva que tem molhado, Senhor, a terra desta nação. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor, o Senhor tem ouvido a nossa oração e o Senhor tem respondido. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa chuva, Senhor. Para a glória do teu nome nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Deus, nós te louvamos porque hoje nós temos a oportunidade de mais uma vez te ouvir. E nós te pedimos agora que no nome de Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, nós estejamos atentos, que a nossa mente ouça aquilo que o Senhor quer ministrar em nome de Jesus. Que haja, Senhor, no nosso coração disposição para te ouvir e para te obedecer. Se agora com a Ivani, que vai trazer a tua palavra, que ela expresse bem o teu desejo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos à nossa primeira meditação de hoje. Já reparou que às vezes a gente ganha um presente e a gente olha para aquele presente e fala assim, não era bem isso que eu queria, ou então, o que eu faço com esse presente? Né? Mas para o nosso Deus sempre há uma saída. E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia e ou acompanhar o nosso texto que está no livro de Juízes, no capítulo 1, do versículo 11 ao 15.
Neste momento, eles estão fazendo a divisão de terras, né? Eles entraram na Terra Prometida e agora o povo de Israel está fazendo a divisão de terras. E o nosso texto eu vou ler na versão NVI, que fala o seguinte: Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Quiriate-Sefer. E disse Calebe: Darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso, Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu 2 fontes, superiores e as inferiores. Vamos só até aí. Pois é, olha que situação interessante a de Axa. Calebe ia conquistar uma terra e disse que quem conquistasse aquela terra para eles, ele daria de recompensa a filha Axa. Estranho, né? Dar uma filha como recompensa, mas naquela época as coisas aconteciam dessa forma. Enfim, se Axa tinha escolhido casar com Otoniel ou sequer gostava dele, nós não sabemos, porque a palavra não fala sobre esse assunto. Mas uma coisa interessante, esse homem com quem ela casou, mais tarde, ele, além de ser um conquistador, porque ele conseguiu conquistar a terra que Calebe tinha pedido, mais tarde um pouco ele se torna o primeiro juiz de Israel. O juiz era aquele que conversava com as pessoas, orientava, enfim, julgava as questões do povo de Israel. Então, passou a ter um cargo bem importante na sociedade deles antigamente. Então, a primeira situação é essa, né? Que ela foi dada como esposa a Otoniel. Então, Axa, ela tinha uma personalidade interessante, porque ela era uma pessoa persuasiva. O texto diz que ela persuadiu seu marido a pedir um campo ao seu pai. E assim foi feito. Só que Calebe deu uma terra que ela fala em Negueb. Negueb é um deserto, é uma terra seca. Morar numa terra seca, habitar numa terra seca é algo muito difícil. Se nós que estamos aqui na nossa sociedade ganhássemos uma terra árida, seca, como nós faríamos para sobreviver? Talvez uma das nossas atitudes fosse: não quero viver nesse lugar não, eu quero ir embora daqui, não quero essa terra. Poderia até não ser uma terra seca, né? Poderia ser alguma outra situação, algum outro presente que viéssemos a ganhar e não ficássemos satisfeitos com esse presente. Mas essa mulher, ela, além de ser persuasiva, de ir com o marido conversar sobre esse assunto com o pai, ela não desprezou a terra, por mais que fosse uma terra árida, uma terra onde provavelmente se plantasse alguma coisa, como todo deserto, raramente se teria um resultado frutífero. Então, ela foi objetiva. Ela pediu ao pai fontes de água. E ele deu fontes superiores e inferiores. Então, ela viu que aquele presente que ela recebeu, por mais estranho que parecesse, tinha uma saída. Só que Axa, ela não poderia resolver isso sozinha, ela não teria como regar aquela terra.
Então, ela foi pedir a quem poderia resolver o problema dela. Ela buscou ajuda, ela buscou recursos para resolver o problema da terra que ela havia ganhado de presente. Enfim, mais à frente nós não sabemos exatamente o que aconteceu com esse presente, mas ela ganhou as fontes de água que o pai lhe deu. Assim também somos nós, né? Entramos em situações difíceis, passamos por momentos delicados na nossa vida, e muitos desses momentos são momentos em que nós não escolhemos passar, que pode ser uma situação ruim no emprego, ou na família, ou no casamento, enfim, até mesmo com um vazio por uma perda. Nós nunca escolhemos situações assim, mas elas também são importantes nas nossas vidas. Muitas servem-nos como aprendizado se soubermos como administrar essa situação. Agora, uma coisa importante que nós tenhamos em lembrança: se nós não apresentarmos as nossas questões ao Senhor, o nosso Deus, nós certamente tomaremos decisões erradas ou não tomaremos decisões nenhuma e continuaremos com os nossos problemas. A palavra do Senhor, lá em João, no capítulo 15, versículo 15, diz: sem mim, nada podeis fazer. Então, para você que está assistindo este vídeo, neste momento, tenha na sua mente que sem o Senhor, nada pode ser feito. Axa pediu ao pai dela. Nós também temos um pai, que é o Senhor, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos direcionar e pedir todas as coisas, que se estiverem de acordo com a vontade dele e a palavra dele, nos será concedido. Então, ele faz mais até do que pedimos ou pensamos, como está escrito lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Muitas vezes pedimos: Senhor, hoje eu não tenho o que comer, um exemplo. E quando menos esperamos, alguém chega com um banquete ou com muito mais do que nós precisamos. Ele é o Deus provedor, ele é o Deus que cuida. Evidentemente que nós não estamos aqui somente para pedir ao Senhor coisas boas. É claro que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas também ele tem muito mais do que isso. Ele tem garantido para nós a vida eterna, desde que nós venhamos a crer nisso e receber o nosso Senhor como Senhor, único Senhor e Salvador. Então, queridos e queridas, nosso Deus, o soberano, é aquele que tem o controle de todas as coisas. Que hoje nós tomemos esse exemplo que a Axa nos deu. Temos uma situação difícil, não entremos em desespero. Nós temos o Senhor, que tem todo o interesse em cuidar de nós, porque Ele nos ama. O seu amor é incondicional, por mais que nós não venhamos a merecer. Ele nos ama, Ele tem interesse em nos conduzir, em nos ajudar, desde que estejamos atentos ao que Ele nos fala. Logo, não há por que temer, não tenhamos medo. Vamos em frente, apresentando a cada dia ao Senhor as nossas dificuldades, os nossos sonhos, porque todos nós sonhamos, todos nós planejamos e corremos o risco até de planejar e sonhar errado. Mas Ele é Deus, Ele tem todo o interesse em nós. Amém? Guardemos essa palavra em nossos corações. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos e, neste momento, quando estivermos em oração, vá apresentando ao Senhor em pensamento as suas dificuldades, os seus medos, as suas preocupações. Ele cuida de nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua palavra que nos fala, que nos orienta, que nos conduz, Senhor. Só o Teu amor para nos ajudar, para nos salvar, Senhor, para nos
conduzir nesta vida. Neste momento, Senhor, cada um de nós está apresentando a Ti as dificuldades, as dores, os tormentos, as decisões, os sonhos, os planos, clamando ao Senhor, que o Senhor nos oriente, que limpe os nossos corações, que nos conduza e que nos ajude, Senhor, a buscar a Tua presença, a crer que Tu és o único soberano Deus, que pode todas as coisas. Senhor, muito obrigada pelo Teu sacrifício que nos garante a vida eterna. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, entregamos a nossa vida, daqueles nossos queridos, a nossa família, que quando Axa tomou a decisão de pedir ao pai dela as fontes de água, ela não estava pensando só nela, ela tinha um marido e certamente ela estava constituindo uma família. Então nós também clamamos a Ti neste momento, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos queridos, Pai. Colocamos a vida de todos no Teu altar, inclusive e principalmente aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos continuar, então, louvando mais uma vez ao nosso Deus. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor, Ele faz os meus pés como os da costa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos.
é a nossa força com o Senhor, nós saltamos muralhas, queridos. Saltamos muralhas. Só o Senhor pode fazer isso. E como é bom estar perto do Senhor. Amém? E por estarmos perto do Senhor, porque Ele está tronado nesse instante, Ele está presente. Embora estejamos no momento virtual, o Senhor está presente aqui. E vamos aproveitar este momento para apresentar a Ele os nossos pedidos de oração. Eu vou pedir para a Rose orar pelos pedidos. Pai de amor, nossos corações se abrem na tua presença, ó Deus, para clamarmos por aqueles que precisam, necessitam da tua presença de amor. Preciso dos teus cuidados, ó Deus, a ação do Senhor, do teu Espírito Santo, que precisa tocar nos corações, aliviar dores, aliviar preocupações, saúde, ó Deus, tantas áreas da nossa vida que nós precisamos do teu agir. E neste momento nós queremos colocar a vida da Dulcineia, Pai de amor, que se encontra em depressão, uma doença tão silenciosa às vezes, ó Deus, e quando se manifesta, ó Deus, vem de uma forma às vezes bem agressiva, bem preocupante. E nós colocamos diante da tua mão, ó Deus, de poder, a vida dela, a medicação que ela precisa usar, o médico que cuida dela, para que tudo seja direcionado pelo Senhor, para atuar na vida, tocar no seu coração, no seu corpo, sua mente, ó Deus, para abençoar e ela ficar recuperada e se livrando, ó Deus, deste problema, deste mal e também até dos medicamentos, ó Deus, se assim for a tua vontade. Clamamos a ti pela vida dela. Também colocamos diante do Senhor a vida desta criança, Daniel, de 3 aninhos, ó Deus, que a família precisa aprender a lidar, entender a situação, ser direcionado para aqueles que são capacitados, ó Deus, na área, como médicos, terapeutas, medicamentos, ó Deus, se for preciso. Atua, Senhor, na vida desta criança, que ainda é um bebê, Senhor, tão novinho, mas que precisa dos teus cuidados. Tem um filho especial em casa, sabemos o quanto, ó Deus, às vezes a gente não sabe lidar com a situação, temos dificuldade, mas que o Senhor vá dando discernimento a esta família. Nas tuas mãos também colocamos a vida do José, de 40 anos, com AVC, precisa acordar, Senhor. E se ele pode ouvir, que aqueles que se aproximam dele tenham palavras sábias, ó Deus, palavras de bênção, palavras de alegria, de renovo, ó Deus. Toca nele também, Senhor, que a tua mão de poder seja sobre ele, abençoando não somente ele, mas a sua família também. Que Regina, ó Deus, com suspeita de câncer no pulmão, ó Deus, se existe essa doença, Senhor, que o Senhor revele para que possa ser tratado, assim como eu fui tratada. E se não existe, que o Senhor revele também, ó Deus, e mostre que não existe nada. Isso trará alegria a ela e a sua família, com certeza, Senhor. Mas que a tua mão também seja sobre a vida dela. O Adriano, ó Deus, por um novo trabalho. Que este trabalho seja direcionado pelo Senhor. Vai abrindo, ó Deus, porta de emprego para ele, trazendo alegria ao seu coração, o sustento para a sua vida, sua família, ajudando, ó Deus, onde ele pertence, eu não conheço, mas o Senhor sabe a sua necessidade. Entendemos, ó Deus, o quão é importante um homem ter o seu trabalho, ter o seu sustento e abençoar a sua casa. Ajuda, Senhor Deus, abençoa. Também a Luísa, Pai de amor, pedimos pela família, para que a família seja confortada, a família seja visitada pelo Teu Espírito Santo, que toca nossos corações, traz calmaria para a gente, ajuda a gente, ó Deus, na recuperação desse sentimento de perda. Ajuda, Pai de amor. Pedimos, clamamos, porque o Senhor é Deus que conforta, é Deus que abençoa, é Deus de bênção, Deus de paz nesse momento de perda, Senhor. Conforta o coração de todos os familiares. Também pedimos, ó Deus, por esse casal que a nossa amiga pediu, Senhor. É difícil um processo de separação, principalmente, ó Deus, quando os dois, um não quer. Nós clamamos ao Senhor. Eles precisam do Senhor. Ó Deus querido, visita este casal. Toca no coração da esposa, no coração do esposo. Abençoando o Senhor Deus, dando discernimento do Senhor. Sabemos que quando o Senhor une o casal, ó Deus, o Senhor, aquilo que o Senhor uniu, não separe o homem.
Por isso, nós pedimos a visita do Senhor na vida deles dois, para que eles se coloquem na tua presença, para que entendam, ó Deus, o que o Senhor quer para eles dois. Traga esperança, traga paz, traga segurança e palavras sábias no momento que eles conversarem, que estejam sendo direcionados por ti. Também pedimos, Senhor, pela Paula, que está internada. Ela precisa dos teus cuidados, ela e tantas pessoas que estão no leito hospitalar. Visita ela, Senhor, porque aqui é um clamor sobre a vida dela. Nós pedimos para que o Senhor a abençoe. O Senhor a cure, se assim for a tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração, o desejo da família. Nós te agradecemos, Senhor Deus, também pelos familiares da Luzia. Ó Deus querido, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor visita os nossos corações. O Senhor nos ama e assim ama essa família também, Senhor. Eles precisam do conforto do Senhor. Ajuda, Pai, por favor. Nós clamamos porque entendemos a necessidade. O Senhor conhece a família, o Senhor sabe o que eles estão precisando, aquilo que já foi colocado e aquilo que não foi falado, Senhor. Às vezes a família fica desesperada, os outros entendem, principalmente aqueles que conhecem ao Senhor, sabem do céu, do reencontro contigo, e ser paz para a gente, ó Deus, mas a saudade sempre fica. Por isso nós clamamos por eles também. Assim como a minha saúde, os meus filhos, meu marido, a minha situação, ó Deus, do tratamento contra o câncer. Já sinto, Senhor, que o Senhor me curou, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor vá abençoando todo o meu corpo, todas as minhas células, e trazendo, ó Deus, através dessa medicação, o bloqueio, Senhor Deus, para que nada mais aconteça comigo. Eu clamo a Ti porque eu preciso do Senhor e da Tua presença. Nós também queremos colocar a família e os parentes da Regina Célia. Obrigada pela vida dela, porque ela é preciosa aos Teus olhos, ela é uma pessoa que te serve, é feliz, ó Deus, mostra alegria, mas ela necessita dos Teus cuidados, Pai. Visita esta irmã. Obrigada pela vida dela, Senhor, porque temos a alegria de conhecê-la um pouco, temos a alegria de saber o quanto ela te ama, e nós clamamos por ela. Todos esses pedidos, Senhor, nós colocamos na Tua presença porque foram explanados aqui. E tem aqueles que nós não falamos, mas está no nosso coração, na nossa mente, e por isso nós também colocamos diante do Senhor as nossas necessidades. Abençoa este grupo que está aqui presente nesta noite. Aqueles que não puderam, Senhor Deus, mas nós podemos clamar por nós e por eles também. Abençoa-nos nesta noite e muito obrigada pela oportunidade que nós temos de buscar a Tua presença e te servir, e principalmente te servir com alegria. Aguardamos do Senhor a resposta às nossas orações, a resposta a todos esses pedidos. E muito obrigada, Deus, porque nós podemos falar contigo. Por isso, Senhor, ouve a nossa oração, atende o nosso clamor. Nós aguardamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje nós vamos refletir ali no livro de Mateus, no capítulo 15, do verso 29 ao verso 39. Nesse texto, há um momento em que Jesus está pela segunda vez multiplicando pães. É um texto conhecido, muito visto em filmes, você já deve ter ouvido falar desse episódio. No segundo momento, há algumas particularidades, porque esse era um milagre tão relevante, tão importante, que Jesus faz 2 vezes. Então, há muita coisa que se aprender nesse milagre. E hoje, nesses tempos que nós estamos vivendo, é um tempo semelhante a em que o povo que estava com Jesus também estava passando. Eles estavam debaixo de pressão, de opressão, de impostos pesados. Havia naquele lugar onde eles estavam uma carência muito grande. As pessoas estavam empobrecidas. Até quem era rico também sentia o peso, porque tributava muito. O Império Romano estava oprimindo o lugar onde eles estavam, Israel. Então, quem estava morando ali passava dificuldades. Jesus sabia disso. E Jesus estava vivo, presente, no meio do povo.
E não é diferente hoje na nossa vida, né? Nós sabemos que aquele que confia, aquele que busca Jesus, aquele que sabe que ele é real, a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão, em nome de Jesus, Deus está. Então, hoje também, nós temos a assistência de Jesus, assim como naquele tempo. A diferença é que Jesus estava fisicamente com eles ali. E hoje, nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Mas a presença, ou seja, a assistência de Jesus, os benefícios que Deus nos dá, são os mesmos, o cuidado, porque estão baseados no amor de Deus. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Então, o que aconteceu naquele dia, tenha certeza, pode se repetir hoje comigo e com você, porque o nosso Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Então, vale a pena a gente se deter. Por que a Escritura, a palavra de Deus, ela menciona esse milagre 2 vezes? E ali no capítulo 6 de João, diz que Jesus estava em determinado momento com o povo e ele avisou. E ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Jesus estava falando que ele é o pão espiritual, é aquele que sacia a nossa vida. E a gente pode pensar, tudo isso é espiritual, era metafórico. Realmente, ele estava falando do momento metafórico. Mas Jesus não é indiferente à nossa vida pessoal. Ele não é indiferente aos cuidados necessários para a nossa existência. Porque ele olha o todo. Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele deu a vida por mim e por você integralmente. Ele deu para cuidar integralmente de cada um de nós. E ali, quando ele estava presente, ele demonstrou exatamente isso. O povo estava com ele porque o povo sabia que Jesus assistia à necessidade deles. Havia uma grande carência de pessoas que estavam cegas, de pessoas que estavam paralíticas. E diz a palavra de Deus que Jesus, ele chegou ali ao pé da Galileia e ele subiu num monte. E que as pessoas carentes subiram esse monte atrás de Jesus. Olha que gente cega, gente paralítica, mudos, cegos, coxos, com dificuldade de locomoção, subiram, procuraram Jesus e encontraram Jesus. Quer dizer, fizeram esforço para subir, mas chegaram lá. E quando chegaram lá, diz que colocaram essas pessoas perto de Jesus e elas foram curadas. Como é importante a gente buscar a Jesus sem medir esforços e como é importante a gente estar perto de Jesus. E a Bíblia diz que aquele que busca, acha, aquele que bate, Deus se abre. Como é importante a gente tomar essa atitude, a atitude de estar perto de Deus e de buscá-lo. E foi isso que eles fizeram. Então, veja, subiram, ficaram perto de Jesus e foram curados. Aí há uma diferença da primeira multiplicação para a segunda multiplicação. Na primeira multiplicação, eles se demoraram um dia inteiro. E houve, então, um momento da multiplicação, o cuidado de Jesus. Mas nesse momento em que Jesus faz pela segunda vez esse milagre, a multidão estava com eles há 3 dias. Porque a multidão já sabia que onde Jesus está, há milagres. Onde Jesus está, há respostas. Onde Jesus está, há solução. E isso vale para nós hoje ainda. E esse grupo que já estava há 3 dias com eles, você pensa que eles estavam com pressa? Não. A Bíblia diz, no verso 30, que o povo veio ter com ele, mas diz no verso 31, que quando houve esse momento de maravilhas, de milagres, que o povo se maravilhou, que o povo estava tão alegre que glorificava a Deus, ao Deus de Israel. O nosso Deus eterno, a quem hoje nós estamos glorificando e começamos louvando e orando desde o início desse culto. Então, o povo estava agradecido. Glorificar significa dizer louvores, significa exaltar o nome de Deus, significa apontar que Deus
é essa pessoa que produziu a maravilha. Então, eles estavam em meio à alegria. Eles estavam há 3 dias vendo milagres acontecer e maravilhados. Mas nós somos humanos. Ninguém pode ficar muito tempo sem comer, sem beber. Ainda mais numa numa região como essa, né? Subindo ali onde estão. A gente sabe que Israel é um lugar muito seco, muito árido, né? Então, Jesus olhou para aquele povo e cuidou daquele povo. Ele se preocupou. Olha que interessante. Enquanto o povo estava alegre, louvando, agradecido, diante da presença de Deus, o próprio Deus já estava atento às necessidades e à carência daquele povo. Algumas vezes a gente pensa, né? Puxa, eu nem parei para pedir a Deus. Mas é isso mesmo. Muitas vezes você nem pediu e Deus já viu a sua necessidade e já está vindo ao seu socorro. Porque o nosso Deus é refúgio, socorro bem presente. Bem presente. Ele diz que ele está presente. Onde 2 ou 3 se reúnem, ele está. Ele não estará, não. Ele está. Jesus afirmou. E nesse caso, Jesus estava fisicamente. Então, onde Jesus está, tem o pão da vida, tem a água da vida, tem a saciedade. Este povo estava alegre e feliz 3 dias, mas estava alegre e feliz na presença de Jesus, saciados. Mas Jesus viu a estrutura, a necessidade humana que eles tinham. E diz então que Jesus, no verso 32, ele chama seus discípulos e ele diz assim: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. Eu não quero despedi-los em jejum para que não desfaleçam no caminho. Ora, eles fizeram esforço e subiram até Jesus. Jesus os atendeu. Eles glorificaram, eles deram honra, eles atribuíram crédito ao Deus de Israel, a Jesus, ao Senhor encarnado na terra, que é Jesus. Você acha que Jesus não ia ver o mínimo? Jesus sabia que eles não tinham. E 3 dias junto com Jesus, naquele lugar, não havia lugar para comprar. Mas Jesus chama uma reunião de equipe, chama os seus discípulos e diz o que é que Jesus estava sentindo. Jesus estava com os olhos da fé. Jesus estava com sensibilidade. Jesus enxergava o que não estava sendo dito. Como é importante a gente não esquecer de glorificar, mesmo no dia que a gente apresenta as nossas dificuldades. É por isso que nesse culto a gente começa agradecendo a Deus, glorificando a Deus, reconhecendo quem Ele é na nossa vida. E a gente sempre tem o que reconhecer, principalmente em tempos de pandemia, né? Se estamos vivos, o Senhor é conosco. Aleluia! Diz que Jesus coloca isso para a sua equipe, apresenta essa necessidade. Jesus tomou a iniciativa, não foi discípulo nenhum que falou, foi o próprio Jesus que falou. No primeiro milagre, os discípulos estavam aflitos, querendo despedir a multidão, porque já era tarde e eles não tinham o que comer e aí eles precisavam ir embora. Dessa vez, os discípulos estavam tranquilos. Dessa vez, a multidão, que já tinha sido saciada também na primeira vez, no primeiro milagre, essa multidão também não tinha pressa de ir embora, porque estava satisfeita com seus milagres. Será que a gente está assim também? Tão satisfeito com os nossos milagres, que a gente fica na presença de Deus sem pressa. Não é importante a gente se deleitar. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Salmo 37. Deleita-te, alegre-se, satisfaça-se. Tenha prazer na presença do Senhor. E os discípulos também não estavam com pressa de tirar as pessoas, como na primeira vez, mas eram humanos, usaram da lógica. Vendo tudo aquilo, e eles disseram: de onde nos viriam um deserto tantos pães para saciar tal multidão? De onde viriam? De onde que nós teríamos esses pães para satisfazer tantas pessoas? Porque era uma multidão de pessoas, não era um grupo de pessoas. Eles, de novo, não sabiam como resolver aquele problema. E Jesus faz uma pergunta.
Na primeira vez, Jesus disse: o que vocês têm na mão? E eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Mas, agora, Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Jesus é o pão da vida. Jesus está presente. Confia no que você tem. E eles não estavam vendo de onde, nem como. Mas Jesus insiste nessa lição. A lição de que Jesus é o nosso sustento, é o nosso pão. É uma lição difícil de aprender, porque nós somos humanos, mexe com o corpo, mexe com a nossa estrutura, mexe com o fisiológico. Mas nós não devemos ter dificuldades com essa lição. Nós devemos lembrar: Pai nosso que estás nos céus. Ele é Senhor, mas ele enxerga a necessidade da terra. E ele diz aqui, eles disseram, a equipe de discípulos disse: 7 pães e uns poucos peixes. Eu fico imaginando, né? Eles eram pescadores, grande parte deles eram pescadores. Poucos peixes devem ser peixes pequenos, né? Porque quando os peixes são pequenos, eles tiram da rede e jogam fora. Eu me lembro de um tempo em que eu passava férias em Cabo Frio e eu ia de manhã cedo ver aquele arrastão chegando, né, nos barcos, tirando as redes. E eles tiravam os peixes grandes e os pequenininhos, as sardinhas que hoje todo mundo compra e vende, eles jogavam fora, assim, na areia da praia. Ficavam só com os grandes. Então, assim, talvez, possivelmente, né, peixes pequenos. Mas Jesus escutou a resposta e tomou o mesmo procedimento. Da primeira multiplicação, Jesus fala: sentem-se, assentem-se. Assentem-se no chão. Eles se sentaram no chão, tomou aqueles peixinhos e os pães, porque Jesus perguntou quantos pães, mas eles tinham peixes e pães. Nós também sempre temos mais do que podemos imaginar. Nós temos na nossa mão tudo o que precisamos. Jesus percebeu que existia pães e peixes. Jesus só perguntou quantos pães, mas ele recebeu os pães, os peixes e multiplicou. Quando a gente entrega tudo a Deus, mesmo que não seja o que ele nos pediu, mas a gente entrega tudo, não parcialmente, não uma representação, mas a gente entrega integralmente tudo o que a gente tem, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração, assim também Jesus vai fazer. Ele vai abençoar tudo. Como é importante a gente entregar com inteireza o nosso interior, o nosso exterior, os nossos bens, a nossa vida. Entrega tudo ao Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer. E Jesus toma a primeira providência. E igualzinho ele fez na primeira multiplicação. Ele deu graças. Sabe, quando a gente glorifica a Deus, quando a gente dá graças a Deus, quando a gente agradece, a gente é surpreendido. Aquele povo não estava glorificando a Deus por ter sido curado, foram surpreendidos com a multiplicação. Agora, com o pão, né? Porque Jesus providenciou pão. Agora Jesus está surpreendendo mais uma vez aqueles discípulos e a multidão, saciando a necessidade. Jesus multiplica e diz que todos comeram, que todos foram saciados e que sobrou. Mas eu quero lembrar você qual era a preocupação de Jesus quando tudo isso começou. Diz lá o verso 32. Jesus disse: eles não têm o que comer, portanto eles se abasteceriam, mas também levariam adiante, porque eles não tinham, né? Eles precisavam para a caminhada, para o retorno. Jesus disse: eu não quero despedi-los em jejum. Jesus já sabia que eles entraram no estado de jejum. Ou seja, a duração, se é que eles já tinham se alimentado, agora já tinha sido digerido, porque Jesus conhecia o interior deles, o jejum deles. Jesus vê o que a gente não imagina, mas ele vê. E diz assim, que ele não queria que o povo desfalecesse pelo caminho. Sabe? Porque Jesus é cuidadoso. Quando ele dá um milagre, ele dá completo. Jesus completa a obra que começou.
Ele faz mais do que podemos imaginar, mas ele é o Senhor que completa a obra, diz a palavra. A obra que ele começou, ele termina. Jesus não começou curando aquela multidão, os coxos, os aleijados, mas se Jesus curou, pelo meio do caminho eles iam desfalecer e morrer de fome? De desidratação? Né? O milagre não seria sustentado. Jesus não é assim. Se você se lembra bem, quando Jesus curou Jairo, a filha de Jairo, uma menina de 12 anos, que estava com febre, Jesus demora um tempo para chegar até a casa dela, porque Jesus estava distante da casa dela. Jesus, quando chega lá, a menina já estava morta. E aí Jesus ressuscita aquela menina. Quando Jesus ressuscitou, diz que todos ficaram muito contentes. Mas Jesus fez uma recomendação: tragam comida para ela, deem de comer a ela. Jesus sustenta o milagre, ele não cura só, não. Ele sustenta. Guarde isso. Você já foi curado uma vez e está passando por uma situação outra vez, não se preocupa, não. Porque o nosso Deus, ele tem palavra. Ele é Deus fiel. Continua fazendo a mesma coisa, faz igual o milagre de multiplicação. Apresenta de novo ao Senhor tudo que você tem, o pãozinho e o peixinho outra vez. O interessante é que Jesus aqui só perguntou: cadê o pão? Vocês têm pão? E eles entregaram tudo. Glória a Deus, né? Sabe, você está preocupado com um diagnóstico, uma doença, com um tratamento? Não, entrega tudo. Senhor, toma aquelas doenças que eu não enxergo. E se há alguma coisa oculta, também, Senhor, cuida delas. Peça a Deus para tomar toda a sua vida. Algumas vezes a gente está preocupado, sabe, com umas coisas aparentes, com os exames. É relevante. Mas muitas vezes a gente não está preocupado é para onde nós vamos. Porque um dia esse corpo aqui fica curado, mas a expectativa da gente é que em algum momento a gente faleça, né? Todo mundo que nasceu um dia vai partir. Se não for arrebatado com Jesus, vai partir. Pois é, para onde nós vamos? Porque a doença do pecado, a fome e a carência de esperança, de salvação, essa sim pode acabar conosco. Mas Jesus, ele é um Deus amoroso. Ele não quer apenas que a gente coma desse pão que sustenta. E ele se preocupa e mantém. Mas ele quer também que a gente coma do pão da vida, que dá a vida eterna, que nos faz viver com ele eternamente. Porque há uma vida que nós vamos viver eternamente. Nós vamos viver eternamente com Cristo ou não, porque o inferno existe. E nós temos que ter atenção, porque o que faz diferença de um lugar para outro é se nós rendemos o nosso coração a Jesus Cristo, único, Senhor e Salvador, única ponte entre Deus e os homens. E se a gente se divide, se a gente esquece desse detalhe ou coloca Jesus também sem a prioridade, sem ser o único, a exclusividade, a gente erra. E a gente não vai para a eternidade com Jesus, vivenciar todas as bênçãos que ele nos promete. Então, eu quero dizer que cuidar dessa vida, das preocupações dessa vida, é relevante. Jesus enxerga e, olha, ele dá garantias. Ele dá qualidade para você para continuar percebendo a sua própria cura. Aquilo que ele curou, que foi o homem de pé, andando, ele curou o coxo, curou o paralítico, curou o cego. Eles tinham que voltar para casa curados e testemunhar que Jesus fez isso. Para isso, eles precisavam. O que é que hoje você precisa? Você que já conhece a Jesus, você que já vive o milagre e sabe que Jesus fez. O que é que você precisa para sair, seguir o seu caminho? Testemunhando do amor de Deus, glorificando o amor de Deus. Você pode dizer: puxa, mas Jesus me curou, Jesus me salvou, eu não estou morto com a Covid, mas aí estou sem emprego, né? E aí, agora, para onde eu vou? Não se preocupe, não pense que Jesus vai deixar você no meio do caminho. Se você vai sair da pandemia, você vai sair do desemprego, você vai sair de tudo que você imagina que não tem jeito. Porque Jesus é fiel.
Ele nos salva eternamente. Ele salva aqui e salva fora daqui, para onde nós vamos. Ele garante, porque Ele é Senhor e Salvador. E eu quero orar hoje por você, para que você não deixe a sua lógica inibir a sua fé. Os discípulos conheciam Jesus, tinham passado por várias situações, outros milagres. Eles sabiam, inclusive, que Jesus multiplicava pães. Mas eles não podiam imaginar que o mesmo milagre podia acontecer de novo. Eles não podiam imaginar, mas um milagre mais forte, mais complicado, porque agora não era um dia só de fome. Agora eram 3 dias de fome, mas eram 3 dias de adoração. Esse povo estava glorificando a Jesus há 3 dias. Eles estavam em jejum, no melhor estado espiritual. Eles estavam oferecendo a gratidão deles ao Senhor. Continue assim. Deus está maravilhando seu coração. Você está alegre com a alegria do seu irmão, mas o seu problema não está resolvido. Confia, porque Jesus não é egoísta e nem econômico. Ele é farto. Ele sabe abençoar o irmão, sabe abençoar você, sabe abençoar a mim. Ele é Senhor. Mas e nós? Estamos fazendo igual a esse povo? Estamos sem pressa, adorando e glorificando o Senhor? Estamos confiando que Jesus está vendo o nosso interior, onde ninguém está vendo? Que Jesus está vendo o nosso suprimento? Que Ele está vendo a nossa caminhada, que a gente não imagina como é que a gente vai fazer, mas Ele já está providenciando. E não se esqueça, quando terminou esse milagre, o segundo milagre, essa é a segunda multiplicação dos pães, Jesus novamente mostrou sobra. E o milagre foi feito do mesmo jeito. Foi feito pelas mãos dos irmãos. Jesus partiu o pão, deu aos discípulos. Os discípulos partiram e chegou até a todos. E sobrou. A Bíblia diz que foram 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. É muita gente, né? Até hoje, 4.000 pessoas, ou um pouco mais de 4.000 pessoas. Imagina, homens, mulheres, esposas e filhos. Diz que tinha mulheres e crianças ali. Então, famílias foram abençoadas. Diz que 7 cestos sobraram. Sobraram para quê? A Bíblia diz que Jesus sabia que eles não tinham o que comer. Eles levaram. Eles levaram porque outros que ficaram, eles também tinham necessidade, carência. Então, você recebeu a bênção do Senhor de vida, testemunha a sua bênção, a bênção do Senhor. Mas não se esqueça, fale do pão da vida, porque Jesus é o pão da vida. É aquele que nos sustenta quando não há sustento. É aquele que nos alimenta. Você tem aí todas as coisas, você não morreu de Covid, você tem um emprego, você está bem. Não é uma questão de carência, é uma questão de interioridade. Às vezes a gente está sem expectativa, está em depressão, está sem enxergar. Eu quero dizer que Jesus é o mesmo. Ele é o pão da vida, ele é o pão do céu. Ele é o Senhor que enxerga por dentro e por fora. Ele é o Senhor. Se o nosso espírito, se o nosso interior não estiver saciado, a gente não vai enxergar, não vai perceber como Jesus percebe, porque Ele faz mais do que podemos imaginar. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios 2:9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, você ama Jesus? Todas as coisas contribuem para o seu bem, diz a palavra de Deus. E eu quero orar hoje nesse sentido, que a sua lógica não iniba a sua fé, que você use a sua lógica, o seu conhecimento, o que você sabe, 7 pães e 2 peixinhos, e alguns peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Essa é a lógica. Mas deixe a fé prevalecer. Deixe o que Jesus falou prevalecer. Faça como Jesus, dê graças. Todos ficaram sentados, descansados, para saborear o que Jesus disse, mas também para ver que Jesus de pé dava graças, apresente ao Senhor. Vamos orar?
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque tu és o nosso sustento. Tu enxergas a nossa necessidade, mesmo quando isso se estende muito. E a gente pensa, isso está infinito, agora não vai ter jeito. Mas ainda assim, o Senhor mantém a bênção e o Senhor se importa com a manutenção da bênção. Senhor, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor tem propósito, o Senhor tem finalidade. E o Senhor não deixa o próprio milagre morrer. Muito obrigada. O Senhor não deixa o próprio milagre que acabou de sobreviver uma etapa cair na próxima etapa. Muito obrigada. Mas nós tropeçamos de fé em fé. Os discípulos tropeçaram. Apesar do primeiro milagre, tropeçou no segundo milagre, sem fé de novo. E nós queremos te pedir perdão quando a nossa fé tropeça de problemas em problemas, e muitas vezes foram iguais. Na segunda experiência igual, a gente tropeça. Misericórdia, perdão, Senhor. Mas nós queremos nos apresentar diante de Ti, para o Senhor nos ajudar, que a sua lógica, que a lógica do Senhor esteja sobre a nossa vida. Senhor, e a sua lógica é fé, é confiar, é saber que Deus é provedor, é saber que Jesus é o único pão que sustenta, que faz a diferença, que pode perdoar os nossos pecados, que pode nos transformar e nos levar ao céu. Senhor, eu quero te agradecer. Ajuda os nossos olhos a enxergarem esses propósitos que nós não vimos nem ouvimos. Ajuda-nos a crer, a alcançar com a tua fé. Enche o nosso coração de fé. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a tua palavra, porque é por meio da palavra que a fé chega até nós. Que o nosso coração se abra, que a nossa disposição, que a gente não tenha pressa, que a gente se detenha, que a gente se deleite, que a gente tenha prazer em glorificar o teu nome e ouvir a tua palavra e aprender com o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Quero dizer para você que nessa pandemia pode estar tudo muito difícil, que o deserto pode parecer que não é um lugar de pão, mas Jesus sabe fazer pão, sabe fazer florescer no deserto, da sua vida e da minha vida. Amém? Então vamos, já encerrando, orar pelo Galeão. Amado Deus e querido Pai, muito obrigada por esta palavra, Senhor, pelas palavras ministradas aqui, pelos louvores, pelas orações que apresentamos a Ti, Senhor, pelos agradecimentos, por todo este momento, amado Deus. Neste instante, Senhor, eu quero apresentar a Ti o aeroporto do Galeão, terminais 1 e 2, as pessoas que ali trabalham, a estrutura física, são as fundações daquele lugar, cada recanto, Senhor, cada trabalhador que ali está, de noite e de dia, fazendo o seu melhor, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toma todos eles em tuas mãos. Todas as ações que são feitas ali em prol dos passageiros. Toma cada passageiro que entra e sai, Senhor, no nosso país, por aquelas pistas, naquelas aeronaves, Senhor. Assim como equipamentos, materiais que também são transportados, importados e exportados no nosso país. Amado Deus, dá livramento naquele lugar, que não entre por essas portas do aeroporto, nada que não venha de Ti. Blinda, Senhor, protege, guarda. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos nos despedir. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse culto. Muito obrigada. Recebe, Senhor, toda a honra, todo o louvor, toda a gratidão. Dá-nos uma semana na tua presença. Renova as nossas forças, Senhor. Abre as portas e as expectativas. Em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana que o Senhor possa ser honrado e glorificado na nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, agora te pedimos que o grande amor de Deus, a graça infinita de Jesus e a doce, transformadora, terna, instrutiva companhia do Espírito Santo seja conosco eternamente, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Uma boa semana. Tchau, queridas. Até a próxima.